pessoal, saudade de vocês. Espero que vocês estejam conseguindo entender as explicações, tá? Aquilo que vocês não conseguirem, vocês já têm meu número de WhatsApp, vocês podem me procurar, tá bom? Vou tentar explicar de forma mais devagar para que vocês entendam, porque agora o assunto vai começar a ficar um pouco mais complexo, tá? E é um assunto muito interessante, então espero ter bastante feedback de vocês através do WhatsApp, tá bom? Então vamos lá, gente. Nós estávamos falando sobre os tipos de reprodução, certo? Sobre a reprodução assexuada e sobre a reprodução sexuada. E aí eu acabei comentando sobre mutação, sobre evolução, mas o que exatamente que seria mutação e evolução? Segundo as teorias evolucionistas, gente, toda espécie tem capacidade de evoluir. Mas o que é isso? Essa evolução, gente, nada mais é do que o surgimento ou desaparecimento de novas características, tá? Então, assim, por exemplo, na espécie humana, eu tenho uma diversidade enorme genética. Eu tenho pessoas loiras, eu tenho pessoas morenas, eu tenho pessoas brancas, eu tenho pessoas negras, eu tenho pessoas que são pardas, eu tenho pessoas de origem indígena, eu tenho uma variedade enorme de características, né? Tenho pessoas altas, tenho pessoas baixas, tenho pessoas com ossos mais largos, outras pessoas com ossos mais curtos, enfim, eu tenho uma variabilidade de características, tá? Isso a gente está falando só da espécie humana. E se a gente for parar para pensar, todas as espécies, gente, elas têm essa capacidade de ter características diferentes. Ué, professora, mas espera lá. Na reprodução assexuada, não geram clones de si mesmo? Então, gente, sim, geram clones. Mas então como é que vai ter indivíduos diferentes? Justamente por conta das mutações, ou seja, das mudanças que ocorrem no DNA. Essas mudanças, gente, elas podem ocorrer de forma biológica, química ou física. Como assim? Eu posso ter agentes que vão induzir essa mutação. Isso tanto nos indivíduos de reprodução assexuada como nos indivíduos de reprodução sexuada. Por enquanto, eu quero que vocês pensem o seguinte: o que é evolução? É o surgimento ou desaparecimento de novas características, tá? É um processo rápido? Não, gente. Para isso se estender para uma população, esse é um processo lento, porque vai precisar passar de pai para filho, de mãe para filho, tá? Mas o que é essa variabilidade? O que é isso? É o que eu acabei de falar. Por exemplo, na espécie humana, por mais que eu seja humana, meu irmão é humano, minha mãe é humana, nós três somos seres humanos. Nós somos pessoas muito diferentes uns dos outros. Eu já até citei na aula passada. Eu sou branquinha, do olho azul, meu irmão é moreno, do olho verde, a minha mãe é branquinha, do olho azul, meio esverdeado, o cabelo da minha mãe é mais claro que o meu, o cabelo do meu irmão já é bem mais escuro que o meu. Isso porque nós somos filhos de mesmo pai e mesma mãe. Então vejam bem, dentro de uma mesma família tem uma enorme variabilidade, tá? De características e variabilidade genética, certo? Mas o que são essas mutações, então, gente? São essas mudanças que ocorrem no material genético dos seres vivos. Lembra que eu expliquei lá na minha célula, no núcleo celular, eu tenho o meu DNA, e esse DNA, como eu já falei na sala de aula para vocês, ele é a receita do bolo do meu corpo. Se lá, quando juntou o espermatozoide do meu pai com o óvulo da minha mãe, veio o código genético, metade do código genético do meu pai, metade do código genético da minha mãe, juntou e me fez um ser único, certo? Eu tenho as minhas características. O que define as minhas características? É o meu material genético. Existe influência ambiental? Existe. Por exemplo, é o que eu falei, sou bem branquelinha. Tá, mas se eu tomar sol ao longo de muitos meses, todo dia eu for lá tomar um tempo de sol, mesmo passando protetor, eu não vou ficar mais morena? Eu vou ficar mais morena, certo? Meu cabelo vai clarear? Vai clarear, porque o meu cabelo clareia no sol. Então eu vou ter mudanças nas minhas características que vão ser ocasionadas pelo meio ambiente. Porém, precisou do meu material genético antes, tá? E essas mudanças, essas mutações, gente, elas podem ser vantajosas para o indivíduo ou não.
Então, ela pode ser uma mudança boa, ou ela pode ser uma mudança neutra, ou ela pode ser uma mudança ruim, tá? Por exemplo, se eu tenho lá uma espécie de girafa que mora num lugar que só tem árvores muito, muito altas e que elas precisam comer a folhinha daquela árvore. O que vai acontecer? Quem que vai ter descendentes que vão ter maior sucesso na alimentação, na reprodução? Aquelas girafas que já têm o pescoço bem longo. Então, o pescoço bem longo, é mais fácil dela se alimentar, com isso ela tem um sucesso reprodutivo maior, ela vai ter maior quantidade de descendentes porque ela está se alimentando melhor e esses descendentes também terão sucesso maior, certo? Porém, gente, se eu pego um grupo de girafas e coloco num local que as árvores são bem baixinhas, tá? Bem baixinhas, bem mais baixas do que elas. E elas vão ter que ficar lá fazendo todo um desperdício de energia, de crescimento, de alongamento de pescoço, ou de torção no pescoço, porque elas vão ter que ficar baixando o pescoço para poder se alimentar nessa árvore. Quem que vai ter maior sucesso reprodutivo? Aquelas girafas que não têm o pescoço tão longo, né? Então, eu vou ter lá um grupo de girafas super pescoçudas e de girafas não pescoçudas e de girafas com pescoços mais curtos. Quem vai ter maior sucesso reprodutivo? Quem vai gastar menos energia para poder se alimentar? Quem vai gastar menos energia para poder se alimentar? Aqui já está com a cabeça ali na altura da árvore, não é? Então, gente, a característica ela pode ser vantajosa não de acordo com o ambiente. Num ambiente, ser alto pode ser uma característica boa. Num outro ambiente, ser alto pode ser uma característica ruim. Ou num outro ambiente, ser alto pode ser uma característica que não faça diferença. Uma característica neutra, tá? Deu para entender mais ou menos? Pessoal, eu quero receber dúvida pelo WhatsApp. Vou começar a fazer valer ponto as dúvidas, hein? Brincadeira. Continuando, gente. E o que vai selecionar essas girafas com pescoço mais curto ou com pescoço mais longo? Como é que é o nome disso que vai selecionar e, por fim, vai ter um sucesso reprodutivo melhor? O nome disso, gente, é seleção natural. Foi uma teoria proposta por Charles Darwin, tá? O que ele falou? Na teoria da seleção natural, vai sobreviver o mais apto, o mais adaptado. Não estou falando do mais forte, estou falando do mais adaptado. São coisas diferentes. Força não significa adaptação. Força é a minha capacidade de levantar peso, de não sei o que, de carregar isso para lá. Isso é força. Estou falando de adaptação, tá bom? Por exemplo, colocando aí a cor da pele. Para uma pessoa branquela, que mora lá no Polo Norte, tem muita incidência de raio solar? Não tem. Então, ela precisa de muita melanina, que é o pigmento que protege contra os raios ultravioletas? Ela não precisa de tanta melanina. Então, para lá, a presença ou não de melanina não vai ser uma coisa que vai fazer tanta diferença. Agora, se eu for para um país tropical, para uma região litorânea, for ficar tomando muito sol, a presença de melanina vai ser sim um fator determinante. É uma coisa que vai me proteger contra os raios ultravioletas. Então, se eu tiver a pele negra, que é com bastante melanina, isso vai me gerar uma proteção, tá? Então, isso tem a ver com força? Não, tem a ver com adaptação, tá? Gente, mas como que surgem essas mutações? Vamos pensar, essa mutação ela ocorre do nada? Será que tem alguma coisa que causa essa mutação? Vamos pensar sobre isso? O que vocês já ouviram falar que causou mutação? Pessoal, as mutações, elas podem ocorrer de forma aleatória, tá? Ou podem ocorrer por agentes mutagênicos. O que são agentes mutagênicos? São justamente os agentes que podem gerar mutação. Ah, mas então se eu for exposta a um agente mutagênico, com certeza eu vou ter uma mutação? Não. Tá? Não é certeza absoluta. Podem gerar uma mutação. O único agente mutagênico que causa praticamente 100% de certeza que vai ocorrer mutação são as radiações atômicas,
tá? Sabe, por exemplo, o acidente que ocorreu em Chernobyl, os acidentes nucleares, eles sim, gente, é certeza que vai ter mutação, porque eles são muito potentes, elas conseguem invadir a membrana plasmática da célula e elas conseguem invadir a carioteca, que é a membrana que envolve o meu núcleo, tá? O núcleo guarda quem, gente? O nosso DNA, né? Então, a radiação nuclear, ela consegue ultrapassar todas essas barreiras e aí sim acabar gerando uma mutação no meu DNA. Isso, gente, eu tô falando de seres vivos que ainda tem a carioteca, que é essa membrana que envolve o núcleo. Mas se vocês forem lembrar lá do sexto e do sétimo ano, eu tenho seres vivos que têm a carioteca, que são os seres vivos eucariontes. O que é a carioteca mesmo? Carioteca é essa membrana que envolve o núcleo, tá? O núcleo da célula. Porém, eu tenho seres vivos que são procariontes, por exemplo, as bactérias. A bactéria, ela tem lá a célula dela, né? É um ser vivo unicelular formado por uma única célula e o DNA fica solto dentro da célula. Ele não é protegido pela carioteca. Ele é solto lá. Ele é disperso no citoplasma da célula, tá? Então, a radiação, gente, nuclear, ela é capaz de ultrapassar todas essas barreiras e causar, com certeza, uma mutação. E mesmo assim, gente, eu tenho ser vivo, que eu tenho, por exemplo, seres humanos que sofreram a mesma quantidade de radiação, porém, eles sofreram mutações diferentes, graus de mutações diferentes. Um teve um grau de mutação muito alto e morreu pouquíssimos dias depois, e outros tiveram um grau de mutação baixo e só foram ter problema com essa radiação depois de muitos anos, tá? Para vocês entenderem que por mais que tenha essa questão genética da mutação do DNA, eu tenho fatores ambientais, fatores do meio que vão me causar proteção ou não, tá? Pessoal, eu tô falando de mutação e todas as vezes que a gente falar de mutação de DNA, eu quero que vocês se lembrem de uma coisa. Tem uma doença que ela é causada por mutação de DNA. Vocês sabem me dizer que doença é essa? Sim? Não? Quer dar uma pausa no vídeo para poder dar uma pesquisada no YouTube, no Google? Momento Google. Vamos lá, pessoal. A doença no ser humano, que é uma doença muito ruim, que ela é causada por uma mutação e ela pode ocorrer em qualquer idade. Existem outras doenças, tá, gente? Mas a que é mais comum é o câncer. O câncer nada mais é do que uma célula minha que, na hora de se dividir, ela sofreu uma mutação e essa mutação vai ser passada adiante. Porque lembra que as células do nosso corpo elas estão em constantes mitoses, constantes mutações, constantes divisões? Lembra que eu falei que elas ficam se dividindo para os tecidos irem se regenerando? Então, se eu tenho uma célula que na hora de se dividir sofreu uma mutação, ela não vai se dividir depois de novo? Ela vai passar essa mutação adiante, tá? Por isso é que fala, um cisto, um tumor benigno, um tumor maligno. O tumor nada mais é, gente, do que essa mutação que ocorreu em uma única célula e essa uma única célula foi se dividindo e passando essa mutação para suas células filhas até elas formarem um aglomerado, que é o tumor. Esse tumor, ele pode ser benigno, então ele pode ser ali, não causar mal nenhum, ou ele pode ser maligno, que daí é o que a gente chama de câncer, tá? Professora, mas toda mutação vai gerar um câncer? Não, não é toda mutação que vai gerar um câncer. Porém, eu quero que vocês associem, porque mais pra frente a gente vai falar disso, tá bom? Então, gente, esses agentes mutagênicos, esses agentes que podem causar mutação, eles são classificados em 3 tipos. São os agentes químicos, que são as substâncias químicas que podem invadir a nossa célula e chegar lá no nosso DNA e causar uma mutação. Quem pode dar um exemplo de agente químico? Agente químico que é comum e que inclusive causa câncer é o cigarro. A pessoa fica lá fumando, é um agente químico e ele pode gerar vários tipos de câncer. Câncer de pulmão, câncer de esôfago, pode dar câncer de boca, câncer de língua, enfim, gente, uma diversidade de tipos de câncer, tá? Outro agente químico que pode gerar mutação. Os agrotóxicos, gente, que são utilizados nas plantações para poder espantar as pragas. Eles são, sim, agentes mutagênicos. E é por isso que hoje em dia tem tanto esse assunto. Vamos
Vamos plantar o alimento em casa, livre de agrotóxicos. Ah, mas por que é ruim usar agrotóxico? Por isso, gente, porque hoje em dia já se sabe, é comprovadamente científico, que eles são agentes mutagênicos químicos, tá? Tá, o outro tipo, agentes físicos. Dentro dos agentes físicos, gente, eu já falei para vocês, são as radiações nucleares. Lembra de bomba nuclear, de usina nuclear, que acabou tendo um acidente, vazou radiação? Tudo isso são agentes físicos. Já falei agora há pouco para vocês sobre a melanina, capacidade de proteger a nossa pele contra os raios ultravioletas do sol. Lembram-se disso? Então, os raios ultravioletas do sol são um exemplo de agentes físicos que são agentes mutagênicos, tá? Que causam mutação no nosso DNA. E aí, gente, eu tenho o nosso terceiro tipo, que são o quê? Os agentes biológicos. Por exemplo, eu tenho vírus, gente, que ele vai lá, ele utiliza o metabolismo da célula para poder se duplicar, se replicar. Os vírus, eles são organismos intracelulares obrigatórios. Já falei isso em sala de aula, vou repetir. O que é isso? Organismo parasita intracelular obrigatório. Vamos analisar. Parasita. Então, ele precisa do outro ser vivo, ele vai usar do outro ser vivo e prejudicar o outro ser vivo para ele poder sobreviver. Isso é uma característica de um parasita. Intracelular. Intra, dentro. Celular, célula. Então, ele parasita obrigatoriamente o interior de uma célula. Tá? E obrigatório porque ele é obrigado a fazer isso para ele poder conseguir ter todo o seu metabolismo, sua replicação, a produção de enzimas e de diversas coisas, de proteínas que eles necessitam para se duplicar, tá bom? Então, o que o vírus faz? Ele vai lá, ele entra numa célula e ele utiliza do DNA dessa célula para ele poder se replicar. Tá? Então, nessa, gente, ele pode causar uma mutação. Só os vírus? Não. Bactérias também podem causar. Tá bom? E também, gente, eu posso ter mutações decorrentes ali da minha divisão celular. Aconteceu algum erro ali, passou batido, porque o nosso organismo ele tem defesas contra as mutações, ele tem células que ficam vasculhando o nosso organismo, células sanguíneas que ficam vasculhando o nosso organismo para poder detectar células que estejam com mutações. Só que de repente uma ou outra pode acabar passando batido e aí é que vai acontecer o câncer, tá? Então o câncer ele pode vir de agente biológico, de agente físico, de agente químico. A mutação pode vir desses três tipos de coisa e consequentemente o câncer também, tá? Gente, eu falei para vocês de evolução, que é o surgimento ou desaparecimento de novas características. Ao longo do tempo, se eu tenho características que vão mudando os seres vivos, eu tenho lá, sei lá, uma espécie de pardalzinho. E de repente, um pardalzinho, ele tem uma mutação e ele fica com a asinha mais clara do que os outros. E essa mutação ele acaba passando adiante, e aí cada vez eu vou ter mais indivíduos dos filhos, dos netos, dos bisnetos daquele pardalzinho que vão disseminando, que vão espalhando essa mutação. Ao longo do tempo, gente, essa mutação, essa nova característica, que lembrando que pode ser boa ou não, ela pode ir modificando tanto os seres vivos que eles passam a não se reconhecer mais como mesma espécie. Então, aí eu tenho a geração de uma nova espécie, tá? Essa geração de uma nova espécie é o que eu já falei anteriormente. Esse nome, isso de gerar uma nova espécie por novas características e os indivíduos deixando de se reconhecer, esse fenômeno é chamado de especiação. Nada mais é do que a geração de uma nova espécie por novas características que ocorreram de acordo com o quê? Com as mutações, tá bom? Pessoal, eu sei que esse assunto é muito complexo, então eu trouxe um exercício 10 aí de dificuldade para vocês poderem resolver junto comigo, porque eu mandei uma lista de exercício bacana, difícil do jeito que eu gosto, porque eu gosto de puxar mesmo, porque eu acredito em vocês, eu acredito na capacidade de vocês e vocês sabem que vocês podem vir atrás de mim, podem me procurar que eu vou responder as dúvidas, mando áudio, mando outro vídeo, enfim, eu vou ajudar vocês.
por isso que o grau de dificuldade das minhas atividades realmente é alto, tá? Mas contem comigo, não precisam se descabelar, eu quero que vocês me procurem, tá bom? Então eu vou tirar minha imagem para poder ficar melhor para eu ler para vocês, tá? Vamos lá. Essa questão que eu trouxe, pessoal, é uma questão que caiu no vestibular de 2003 da Unifesp, tá? Vamos lá. Pessoal, eu quero que vocês pausem o vídeo, tentem fazer, vejam qual alternativa que vocês acham que é a correta e aí eu vou voltar fazendo junto com vocês. A hora que vocês terminarem, vocês deem o play para a gente continuar. Então vamos lá, gente? Desde que os primeiros animais foram domesticados, o homem vem alterando suas populações a fim de melhorar as características que julgam mais importantes, tais como carne, mais ovos, mais lã, entre outras. Numa população sem a interferência do homem, o surgimento de indivíduos com essas características melhoradas decorre do que, gente? Então, sem a interferência do homem. Vamos ler de novo a frase, para a gente completar. Numa população sem a interferência do homem, o surgimento de indivíduos com essas características melhoradas decorre do que, gente? Lembra que eu falei que o surgimento de novas características, ela pode acontecer tanto nos indivíduos de reprodução sexuada como nos indivíduos de reprodução assexuada? Certo? Lembra que eu falei, gente, que a mutação ela pode acontecer tanto na reprodução sexuada quanto na reprodução assexuada? Sim, eu falei isso. Porém, eu também disse que na reprodução sexuada a variabilidade genética é maior. E eu também falei que na reprodução sexuada eu tenho 2 indivíduos que vão fornecer metade do material genético cada um, certo? Então, gente, essas características melhoradas, elas vão acontecer nesses animais que a gente está domesticando, porque ali está falando de animais, né, gente? Então, nesses animais que a gente está domesticando, eles vão ser decorrentes, essas características novas vão ser decorrentes do quê? Da reprodução sexuada, porque daí eu tenho metade do material genético do pai, metade do material genético da mãe, que vão se misturar e vão dar a origem a um indivíduo novo, e esse indivíduo vai ter características diferentes dos irmãos dele, certo? Beleza. Então, ó, primeira aí eu já matei. Qual que é o primeiro espaço ali? O que eu tenho que colocar nesse primeiro espaço? Reprodução sexuada, tá? Então, essas características melhoradas, elas são decorrentes de quê? De reprodução sexuada ou de condições do ambiente, certo? Lembra que eu falei que o ambiente ele pode gerar uma mutação? Eu falei isso, inclusive, nessa aula. Mas o que vai definir mesmo essa questão, gente, é o seguinte, olha lá. O homem, nesse contexto, quando ele está selecionando esses indivíduos propositalmente, ele está fazendo o papel de quê, gente? De agente seletivo, justamente porque ele está selecionando esses indivíduos. Então, gente, qual é a letra certa? A letra C. Vamos completar essa frase. Numa população sem a interferência do homem, o surgimento de indivíduos com essas características melhoradas decorre de reprodução sexuada ou de mutações. Então, o surgimento de indivíduos com essas características melhoradas é decorrente do quê? Reprodução sexuada ou de mutações, tá? E o homem, nesse contexto, que está lá selecionando propositalmente, ele vai ser o quê? Um agente seletivo, tá? Ah, mas ele não é um agente mutagênico? Não, ele não está causando propositalmente uma mutação. Ele está se aproveitando de uma mutação para ele poder selecionar os indivíduos que ele quer, tá? Pessoal, agora que a gente já resolveu o nosso exercício, que eu sei que vocês devem ter ficado aí com a cabeça um pouco confusa, foi de propósito que eu coloquei esse exercício. Ele foi o mais difícil que eu achei dentro do contexto dessa nossa aula. Vocês sabem que eu sempre pego questões de vestibular para já ir preparando vocês. Ah, mas o vestibular tá longe. Tá longe, mas as provas externas que vocês fazem
para as várias instituições que a gente tem aqui em São José, elas estão aí, né, pessoal? Vocês já estão tendo que fazer inscrição, então é por isso que eu estou preparando vocês. Já coloquei ela de propósito, por quê? Porque eu já peguei uma difícil para vocês ficarem refletindo sobre ela, porque a hora que vocês forem fazer o Google Forms, vocês vão ver que eu peguei um pouco mais leve no Google Forms, mas não peguei muito leve não, tá? Então vamos lá, gente. Para a próxima aula, qual é a reflexão que eu quero que vocês deixem, que vocês pensem? Inclusive vai ser questão do Google Forms. Pessoal, quais mudanças são observadas no corpo das meninas durante a adolescência, durante a puberdade? Quais mudanças? Pergunta 1, hein, gente? Vamos para a pergunta 2. E no corpo dos meninos? Quais mudanças que a gente observa no corpo dos meninos durante a adolescência, durante a puberdade? O que é puberdade, hein, pessoal? Olha lá, até poderia ter colocado essa questão também, mas essa eu vou dar um boi para vocês. E a questão número 3. Por que vocês acham que essas mudanças ocorrem? A gente está chegando numa parte legal aí do assunto de reprodução. A gente vai falar sobre reprodução humana, tá bom? Então, vou deixar essas 3 perguntinhas para vocês refletirem. Elas serão as primeiras 3 perguntas do Google Forms da próxima semana. Então, assistam o vídeo, reassistam, assistam de novo até vocês entenderem e me chamem no WhatsApp qualquer coisa. Certo, gente? Deixa eu ver se faltou falar alguma coisa. Não, pessoal, o site que eu retirei tudo isso daí é o site Só Biologia, eu gosto muito desse site. Se vocês quiserem se aprofundar no assunto, vocês podem acessar, tá bom? Então é isso, gente. Até a próxima aula.